Olá, povo de Deus! Nesse dia 22 de fevereiro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 31, que está escrito assim na palavra de Deus. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-se o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio, sou servo de um homem amalequita. E meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos queretitas e para a banda de Judá, para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando, por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi
tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se a Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e os seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, meus irmãos, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou, entregou a tropa que contra nós vinha das nossas mãos, e que em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Simote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas, e na cidade dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andaram Davi, ele e os seus homens. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Uma leitura mais extensiva. Nós podemos ver aqui uma situação que Ziclag é saqueada pelos amalequitas. A palavra de Deus diz que, chegando Davi aos seus homens ao 3º dia de Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham feito Ziclag e a tinham posto a fogo. E não somente isto, nessa situação, aqueles homens também levam cativas as mulheres de Davi, né? E Davi ali, a Bíblia diz que quando ele tomou o conhecimento, né, ele muito se angustiou, levou todas as mulheres, e além de todas as mulheres, as mulheres de Davi. A Bíblia diz que o povo chorava com grande pranto. E eles choraram tanto, que neles já não tinham mais força para chorar. Foi uma situação que angustiou muito Davi por ver aquela situação. E o povo falava em apedrejar Davi, porque o povo estava ali tudo revoltado, em tamanha amargura. E a Bíblia diz que o povo chorava por suas mulheres, pelos seus filhos, pelas suas filhas. E Davi fez o quê? Davi vai falar com aquele que pode todas as coisas. E Davi pergunta para o Senhor:
perseguirei eu esta tropa? E alcançá-lo-ei? E o Senhor diz a Davi: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E a Bíblia diz que assim Davi fez. E é tão interessante que eu vejo a mão do Senhor assim, preparando todas as coisas. No meio do caminho, Davi encontra um moço, um homem. Esse homem foi abandonado ali pelo rei, dos amalequitas, e ali ele ficou ali ferido. E Davi alimenta aquele homem, dá água, porque já tinha 3 dias que ele não comia, que ele não bebia, ele estava desfalecido. E Davi pede para ele que ele leve ele até os amalequitas. E a Bíblia diz que aquele homem falou: se você livrar a minha vida da morte, se você não me matar, eu levarei. E assim aconteceu. E aí, quando Davi chega aonde estavam aqueles amalequitas, a Bíblia diz que Davi ali feriu desde o crepúsculo até toda a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 jovens que montados fugiram sobre um camelo. E ali novamente Davi resgata as mulheres, resgata suas mulheres, e Davi ali pega tudo que aquele povo tinha e torna a trazer. E ali ele faz ali uma repartição de todos aqueles bens que eles pegaram ao povo, Ele chega e faz uma repartição. A Bíblia diz que, chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Meu querido, olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. Eu vou falar algo para você que o Senhor tocou no meu coração. Olha essa situação. Analisa essa situação. Analisa uma cidade sendo saqueada, sendo levado tudo. Não somente os bens da pessoa, mas algo mais precioso, que é as esposas, os filhos. Nós podemos ver aqui a própria palavra dizendo que aquele povo estava ali, já tinham chorado tanto que eles perderam a força, eles não tinham mais fôlego para choro. E sabe, o Senhor me toca profundamente a dizer para você: o tempo está acabando aqui, nos minutos vai rápido, mas o teu choro não é em vão. Vai chegar o momento da tua vitória. Mas não fique desapercebido. Fique vigilante. Muitas vezes as pessoas param para chorar, param para se angustiar e não consultam ao Senhor. Simplesmente abandonam ao Senhor. E essa palavra é para você que abandonou o Senhor. Volte para que o Senhor te dê estratégias e você, assim como Davi, venha ser vitorioso nesta situação. Amém? Que Deus abençoe teu dia. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.